Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Uma semana de paz, uma semana de amor, uma semana de vitória, uma semana de encontros, uma semana que seja definida para nós através do amor de Deus, através da sua vontade, através dos seus pensamentos. Os pensamentos de Deus são maiores e melhores que os meus, que eu consiga desfrutar da sua santa e doce presença, aleluia. A gente que já começou o dia aqui, eu e você, e que estamos ligados com o trono e com o projeto de Deus para as nossas vidas, medite nas Escrituras e seja feliz e faça com que outras pessoas conheçam o amor de Deus. A sua vida tem que estar embasada no amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha fazer a vontade dele na minha e na sua vida, e que nós estejamos dispostos a compreender que essa vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia! E que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom dia, segundou, pessoal. Segundou. Eita Deus, e hoje eu estava aqui pensando, sabe? Eu fui ler a palavra de Deus lá em Mateus, acordei com a vontade de entender o que é ser bem-aventurado de verdade, ser feliz, estar numa posição onde Deus nos coloca nas bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5. E a gente lê a palavra de Deus. E eu achei um texto bem legal explicando sobre as bem-aventuranças. Não sei se dá certo a gente fazer tudo hoje, né? Mas a gente vai fazer sim, até onde o nosso tempo aqui der. E se não der, a gente continua amanhã, tá bom? Que é um assunto tão bacana, tão legal, que fortaleceu o meu coração. Existem coisas que às vezes nos entristecem, mas nós temos que saber que são processos pelos quais nós temos que enfrentar, nós temos que passar. E tem uma coisa, com Jesus a gente passa de cabeça erguida. Todos os problemas da nossa vida com Jesus, a gente passa de cabeça erguida, porque ele vai sustentando assim a nossa mão, ó. Ele segura com a destra a mão de força. A nossa mão de força, para quem é destro, para quem usa a mão direita para fazer os afazeres domésticos, varrer casa, é a nossa mão de força. A sua destra, a mão de força do Senhor é que nos sustenta. É a mão de força do Senhor que guerreia por nós, que abre portas. Com a sua destra poderosa, ele nos segura e ele nos toma, e ele nos guarda e ele nos dá e chama o seu povo de bem-aventurados, felizes. Então eu vou ler aqui o texto lá em Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Não vou ler nem o resto, não. É bom demais. É bom demais esse texto. Leia Mateus, que é uma grande dádiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Mateus capítulo 5, que é das bem-aventuranças, o melhor, né, de Deus para nós, através da sua palavra lá no monte, quando ele foi falar para aquelas pessoinhas, e depois lá se vem peixe e pão para saciar a fome deles. Que Deus nos abençoe ao ouvir essa palavra e que a gente possa meditar naquilo que ela está dizendo. E aí a palavra já começa assim, gente. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o 11 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E aí ele finda aqui no 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse é o texto que está no meu coração. Sempre, gente, que eu acordo, que eu vou orar, que eu me separo, né? E aí eu fico pensando: Senhor, me dá uma palavra. Senhor, eu não quero ser repetitiva, eu quero que seja a tua vontade, a tua direção. E aí quando me veio na mente, né, eu fui lá na Bíblia, na minha Bíbliazinha online aqui no computador, li o texto e eu disse: Senhor, fala comigo através desse texto. E nossa, gente, e a gente entende que o Espírito Santo nos conhece tão bem. Às vezes nós estamos precisando de consolo, e aí vem essa pessoa linda que é o Espírito Santo e traz à nossa memória aquilo que Ele quer que a gente faça, que a gente fale, que a gente profetize, inclusive para nós mesmos, para as nossas vidas. Nós precisamos profetizar sobre a palavra, orar a palavra de Deus é fonte transformadora na nossa vida. Nós cometemos tantos erros todos os dias. Nós temos que pedir perdão a Deus. Nós temos que pedir perdão às pessoas. Nós temos que viver em novidade de vida, porque nós erramos, porque nós falhamos, porque nós temos problemas, porque nós somos pessoas comuns, necessitadas do Espírito Santo de Deus, necessitadas do amor de Deus, necessitadas desse poder para transformar aquilo que tem dentro, que é ruim, que é podre, que é cheio de nós mesmos, dos nossos pecados, dos nossos defeitos, e sermos transformados. A Bíblia diz que nós não somos consumidos por causa da misericórdia do Senhor, porque nós mesmos não temos nada de bom dentro de nós. E aí vem esse texto e me enche de esperança daquilo que nós somos necessitados, e Deus, Ele vê quem você é. Eita, que coisa forte, tremenda e maravilhosa. E aí ele traz essa palavra. As bem-aventuranças são um conjunto de bênçãos que Jesus usa, declara, para trazer para nós, seres humaninhos, o que significa ser um bem-aventurado, é ser feliz. E tem vários textos no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E essas palavras, elas se conectam, trazendo para nós o verdadeiro sentido do cristianismo, da transformação, da metamorfose que Jesus preparou para mim e para você. E aí o texto fala dos pobres de espírito, dos que choram, dos humildes, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos puros de coração, os pacificadores e os perseguidos. Com essas bênçãos, Jesus inverte muitos valores comuns, dando honra aos que nada têm. Você acha que não tem nada? Você acha que é largado, marginalizado, perdido, ferido, que você não tem nada? Você acha? Se você tiver esse sentimento no teu coração, escuta essa palavra hoje e medita. Tira um tempo, vai para o teu quarto, lê esse texto lá em Mateus capítulo 5, até o versículo 12, do versículo 1 ao versículo 12, e medita de verdade, para pensar. Leia e diz assim: Espírito Santo de Deus, fala comigo o que significa ser pobre de espírito. Eita Deus, ser bem-aventurado significa que você é feliz, é abençoado por Deus. Os pobres de espírito
Não são aqueles que são espírito de porco, que não tem, né? Nada assim. Que não são aquelas pessoas de alma suja, de lixo. Não, não, não. Os pobres de espírito são os que nada têm. Os pobres de espíritos são aqueles que reconhecem as suas próprias faltas, falhas, pecados. Eles reconhecem e eles necessitam do amor de Deus. Por isso a palavra diz que os pobres de espírito, aqueles que nada têm, aqueles que são dependentes de Deus, aqueles que buscam melhorar quem são, aqueles fortes que não procuram a Deus, né? Quando uma pessoa reconhece que é pequeno, esse é um pobre de espírito. Aqui no sentido de ser pobre de espírito é de dependente. Apenas quando uma pessoa reconhece e ele se arrepende, aí ele se caracteriza um pobre de espírito. Somente quem está em Cristo Jesus é que está protegido, guardado no reino de Deus. Aleluia! Vamos lá. Ser pobre de espírito significa que você reconhece a sua dependência total de Deus. Quem é pobre de espírito sabe que precisa de Deus. Eita! Porque ele entende que sem Deus ele não tem nada. Isso é ser pobre de espírito. Jesus diz que ser bem-aventurado significa que você é feliz na dependência. Aqui se diz claramente, Jesus está dizendo, a bênção que os pobres de espírito recebem é a salvação, é o reino de Deus. Ele ser dependente. Jesus vira os nossos valores do avesso. Tem muita gente que quer ser autossuficiente sem depender de ninguém. Mas Jesus diz que ser abençoado é ser dependente. E ser dependente dele. Jesus diz que ter um espírito quebrantado, um coração contrito, ele se agrada. Eita, Deus da glória. Somente quem encontra segurança em Deus, quem está na dependência de Deus, receberá o reino dos céus. Eita, que coisa linda! Os que choram são bem-aventurados porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados, né? A tristeza, quando a gente está num luto, num processo de dor, num processo de angústia, a tristeza traz arrependimento, faz a gente refletir. A tristeza faz a gente se perguntar por que a gente está passando por aquilo ali. Senhor, por que eu estou passando? E aí a gente faz uma avaliação. E aí nós recebemos consolo através do perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Eita Deus! Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10 diz, agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Depressão, angústia, né? Vamos lá. Na Bíblia diz que a tristeza é passageira. Lá se vem aquele texto tão conhecido nosso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Eita Deus, que coisa linda!
ainda que a figueira, porque você está alicerçado em Deus, porque aquilo que te dá saúde, traz alegria, vem de Deus. Jesus chorou, Jesus passou por tristeza, Jesus não negava os seus sentimentos, e as pessoas que têm Jesus, há um livro inteirinho na palavra de Deus que se chama Lamentações, de Jeremias. Lá eles não negam seus sentimentos, suas dores, suas dificuldades. A dificuldade de ultrapassar limites, obstáculos, barreiras. Nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus. Eita! Os humildes. A bênção dos humildes é receber a terra por herança. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Não há lugar para arrogância entre os filhos de Deus, para soberba, para vaidade, para o egocentrismo, para um coração endurecido. Os humildes serão abençoados, porque eles reconhecem que são dependentes de Deus, que precisam de Deus, que pertencem a Deus. O sentimento de pertencer nos traz uma certa humildade, a dependência, a recompensa dos humildes é a presença de Deus. Não é o dinheiro, não é. Estou dizendo que dinheiro não é bom, não, viu, gente? Dinheiro é bom. Estou falando de outra coisa. Não estou falando da humildade de ser pobre de dinheiro. Estou falando da humildade no caráter, no coração, um espírito quebrantado, contrito. Né? Vamos pesquisar. Eu gosto de pesquisar. A humildade é ter um conceito equilibrado sobre si mesmo, sem buscar honra para si o tempo todo. O tempo todo quer reconhecimento, o tempo todo quer ser paparicado, quer ser elogiado, ou então achar que só nele é que tem poder de Deus, só a palavra dele é boa, só as coisas que ele faz, só as coisas que ele... Se você fizer uma coisa mais sempre não presta, né? Então, os humildes não têm isso no coração. A humildade é o contrário do orgulho. Tem texto bíblico 12:3, eu tenho lido muito Romanos, principalmente por causa da biblioterapia. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eita Deus, que coisa tremenda. A Bíblia também nos ensina que os humildes serão honrados por Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. Eita Deus, que coisa linda! Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma pessoa humilde, ela é grata, ela aceita os seus erros, ela pede desculpas, ela entende que precisa de Deus, ela não procura glória para si mesma, ela procura servir aos outros. Ela ama e respeita as pessoas. Com a ajuda de Deus, nós podemos aprender a ser humildes. Eita, menino, vou aqui. O que é a humildade? É um conceito equilibrado de si mesmo, reconhecendo que quem merece honra e glória não é você. Eita, que palavra maravilhosa! Nós temos que depender de Deus. Nós temos que ser a imagem e semelhança de Jesus. Que coisa tremenda. Os que têm fome e sede de justiça. E eu vou parar por aqui, viu, gente? Porque tem mais e eu não quero falar isso correndo não, tá? Amanhã eu termino as bem-aventuranças. Tá combinado? Vamos lá. Os que têm fome e sede de justiça. Lá no texto das bem-aventuranças diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.
Um dos elementos da armadura de Deus é a justiça, a couraça da justiça, que eu tanto falo na biblioterapia quando a gente fala de batalha espiritual. E é nessa couraça de justiça que quem ama a justiça, faça o que é certo. Você ama a justiça, faça aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o pensamento de A, B, C, o alfabeto todinho, não. Faça aquilo que está contido na palavra de Deus, que gera transformação, mudança. Às vezes parece que nós estamos andando em círculos, fazendo as mesmas coisas, sem mudança nenhuma na nossa vida. Às vezes parece que nós não entendemos ainda o conceito da justiça de Deus. Aqueles que têm fome e sede de justiça, eles são felizes porque receberam o que desejavam. Nós somos felizes porque recebemos de Deus aquilo que vai preencher o vazio, o buraco do nosso coração, aquela necessidade de estar fazendo sempre alguma coisa. Qual é a minha programação do final de semana? Que não se contém em ficar sozinho na presença de Deus, em meditar na palavra de Deus, em louvar. Tem dia que eu venho aqui para esse ambiente, aqui no meu ateliê, onde eu faço as coisas quando eu preciso, lembrancinha, essas coisas. Quando eu faço isso, quando eu me lembro disso, eu vejo a mão de Deus poderosa, eficiente, eficaz, maravilhosa, tremenda, absoluta, agindo. Por quê? Porque a justiça de Deus nos leva a praticar o bem, a fazer o que é certo. Porque a justiça de Deus é eficiente, não é como a nossa. E aí eu quero ler aqui a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela é um elemento da armadura de Deus que nos protege na batalha espiritual. A gente tem esquecido desse detalhe. Existe uma batalha espiritual. A justiça de Deus, ela protege os nossos sentimentos, o nosso coração. Ter o coração voltado para a justiça de Deus é uma das coisas mais importantes. Todo cristão passa por luta na vida. Todo cristão perde o emprego, todo cristão morre um ente querido, todo cristão é defamado, todo cristão é perseguido. São as lutas do dia a dia. Mas quando nós temos essa justiça de Deus que protege o coração, temos o coração voltado para Deus, é muito importante saber que a verdade é que nos guiará a ser justos, porque essa justiça de Deus vai proteger os nossos sentimentos. Quando a gente se sente injustiçado, você se sente a pior das criaturas. Gente, eu sou injustiçado, ninguém me ama, ninguém me quer, mas quando tem a justiça de Deus, você se sente guardado, protegido. A justiça de Deus protege as áreas mais importantes da nossa vida e nos mantém firmes. Vamos lá para Efésios 6,14, né? Assim, né? Essa justiça de Deus, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Verdade e justiça caminham juntos. Se tem mentira, não tem justiça. Se tem engano, não tem justiça. Se tem invenção, não tem justiça. Se tem embaraço, não tem justiça. A justiça de Deus, ela nos resguarda. Deus, em sua justiça, corrige ao filho que ama. Deus, em sua justiça, o salário do pecado, a justiça de Deus, é a morte. Mas como todos nós pecamos, Deus envia Jesus para levar o castigo por nossas vidas. E agora, quem é salvo tem Jesus, tem o Espírito Santo, é morada, é templo. Eita Deus! E Jesus morando dentro da gente, vive também a sua justiça dentro da gente. Oh, coisa tremenda! Oh, Deus maravilhoso! Vive a justiça de Deus dentro do coração, porque foi resgatado. Eita!
Assim, a justiça de Deus nos salva. Eu achei esse texto muito legal. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Presta atenção. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu vou ficando por aqui. Jesus justifica todo aquele que se arrepende. Pela justiça de Deus, nós não precisamos viver mais presos. Eita Deus, é só isso aqui que eu vou ler. Nós não precisamos crer, nós não precisamos ficar presos aos nossos pecados. 1 Pedro 2,24. Termino com esse texto. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Porque suas feridas nos curaram. Terminando aqui, Eulália, Deus te abençoe. Mas se você chegou atrasado, essa palavra tremenda que está no meu coração, amanhã a gente termina, tá? As bem-aventuranças. Que Deus te abençoe e que nós consigamos viver em novidade de vida. Uma semana de paz. O Senhor é o governo de todas as coisas, Ele está sobre todas as coisas. Deus te abençoe, uma semana de paz para nós. Um beijo no coração. Chegou atrasado? Volta a fita. Assiste e multiplica esse vídeo se ele falou com você. Em nome de Jesus, uma semana linda. Tchau. Deus abençoe a sua vida. Amém?